Um projeto sem nenhuma ambição. Esse é o atual Vasco da Gama. Para o Paulo Brax, segundo mesmo disse em uma entrevista coletiva, há convicção. Mas eu ouso aqui a dizer que nem isso há. Não há convicção, não há ambição, não há Vasco dentro do Vasco. A fonte do problema, torcedor vascaíno, tem nome. Passam-se 15 dias e o Vasco até o momento não tem o seu camisa 10, o Vasco até o momento não tem treinador e o Vasco, nesse momento, negocia com um grande atacante, para não falar outra coisa, Lucas Prato, de 35 anos de idade. Esse é o Vasco da Gama. A pergunta que eu faço é, para onde vamos? Onde o Vasco terminará esse Campeonato Brasileiro? São dúvidas e questionamentos que eu faço para um Vasco que hoje, nitidamente, como eu falei lá no início do vídeo, não tem convicção e muito menos ambição com relação ao restante da temporada. A gente vai falar sobre isso aqui, torcedor. Vamos falar sobre essa situação envolvendo o técnico do Vasco. Vamos falar também sobre reforços. Temos informações importantes aí a trazer a vocês sobre Lucas Prato, sobre Manuel Lanzini. Vamos falar também sobre o treino desta tarde de hoje, o último treino antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã às 4 horas da tarde em São Januário, um jogo importante de portões fechados, porém com muitas mudanças, modificações no time titular, e tudo isso você estará por dentro aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, torcedor, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, quero trocar uma ideia com vocês, porém, é claro, como eu sempre faço, quero dar aí as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, eu sei que o momento é difícil, é complicado, é um momento que nós ficamos aí receosos com relação ao futuro, mas nós estamos aqui para cobrar, porém, principalmente para informar a vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, cara, ajuda o nosso crescimento. A sua inscrição é muito importante mesmo aí, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas aqui na plataforma. Então se inscreva, deixe seu like, ative o seu sininho de notificação e aqui embaixo também deixe os seus comentários sobre o que você vem achando desse momento do nosso Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Porém, antes de entrarmos aí no assunto sobre a situação envolvendo o treinador, reforços, o treino de hoje, eu só quero te antecipar com uma informação que saiu agora na parte da tarde de hoje sobre um nome que é cria das categorias de base, porém já foi vendido neste início de 2023 e poderá ser vendido novamente nesta janela de transferências. Então é uma situação de fato muito louca, mas é uma realidade. Eu falo aqui com vocês sobre Andrei Santos. O jornalista Lucas Pedrosa, nessa tarde de hoje, torcedor, trouxe a informação que o Andrei, que já está inclusive em uma pré-temporada com o Chelsea, clube inglês, que comprou parte dos direitos econômicos do atleta nesta última janela de transferência, poderá vestir a camisa de um outro gigante europeu ainda nesse ano. O Andrei poderá estar se transferindo para o Barcelona. Barcelona, que inclusive era um dos clubes que se interessou pelo Andrei nessa última janela de transferências, fez várias sondagens durante a temporada de 2022, porém a venda acabou sendo realizada para o clube inglês. Porém, mesmo diante disso, o velho interessado no futebol do atleta negocia nesse momento a contratação do jogador junto ao Chelsea. Ou seja, torcedor, resumindo, o Andrei poderá estar de saída do Chelsea antes mesmo de estrear com a camisa do clube inglês. E aí a gente começa a se perguntar, será que não dava para o Vasco ter segurado um pouco? Será que se tivéssemos um departamento de futebol eficiente, um departamento de futebol forte, que tivesse um projeto consolidado, será que não daria para o Vasco ter conseguido fazer com que o Andrei permanecesse mais um pouquinho até essa próxima janela de transferências e vendido até o atleta por um valor maior do que 12 milhões e meio de euros? Ficam essas dúvidas. O Deco, que é hoje o admirador aí do futebol do atleta, trabalha para o Barcelona, já inclusive passou o nome do Andrei para o Xavi, que é o técnico do clube catalão. Xavi já viu o Andrei Santos jogando bola, vem acompanhando o futebol do atleta, que despertou interesse mundial nesses últimos meses, principalmente pelo grande sul-americano sub-20, que fez lá no início de 2023, e o próprio treinador do Barcelona hoje entende que o Andrei pode ser o substituto de um dos grandes líderes desse atual elenco do Barcelona, que é o Sérgio Busquets. Substituto, é claro, né? Visando a longo prazo. Então, nesse momento, o Barcelona já negocia sim com o Chelsea a compra dos direitos econômicos do jogador. E aí você pode até se perguntar, Lucas, o Vasco tem direito de algo sobre isso? O Vasco tem direito a apenas 2,5%. O Vasco
Com todo respeito mesmo. Muitas pessoas falam que eu tô querendo agora surfar, né, na onda aí de uma fase ruim, criar, atrapalhar o momento Vasco, criar problemas internos. Esse não é o meu objetivo. Mas a gente também tem que mostrar o que está acontecendo. Porque, torcedor, o Vasco não se resguardou nem com uma parte dos direitos econômicos do jogador. Então isso pra mim não é correto, isso pra mim não é certo. O Andrei pode ser vendido daqui a alguns dias e o Vasco terá direito a apenas 2,5% da venda, pelo mecanismo de solidariedade. O Vasco não se resguardou em nada com relação ao Andrei Santos. O Vasco não tem nenhuma fatia dos direitos econômicos do jogador. O Andrei ficou com uma parte dos seus direitos econômicos e a outra vendida ao Chelsea. O Vasco não ficou com nada. Isso pra mim não é correto. Isso pra mim é falta de gestão. Isso pra mim é falta de pensamento, é falta de ambição, né? Foi o que a gente falou no início do vídeo. Então são situações complicadas, são situações difíceis que mostram realmente que o Vasco hoje não trilha um caminho de sucesso. Andrei pode estar de saída e o Vasco terá direito a apenas 2,5% da venda, né? Caso ela venha a ser concretizada. E falando em ambição, falando em convicção, não podemos falar sobre outro assunto que senão treino. Treinador, inclusive, porque hoje, novamente, tivemos um treino no CT Moacir Barbosa. O último treino antes da partida contra o Cruzeiro amanhã em São Januário. E quem comandou novamente as atividades foi o técnico William Batista. E torcedor, para quem acompanha o meu canal, sabe muito bem o quanto eu, Lucas, falo bem do William Batista. Eu sou um admirador do trabalho do William. Eu gosto muito do trabalho desse profissional que, na base, no Sub-20 do Vasco, tá fazendo um trabalho, ó, de tirar o chapéu. Mas é um técnico que para mim não tem condições ainda de ser um profissional, nome que comandará o Vasco até o final da temporada. Visto que o Vasco passa por um momento de pressão, então precisamos de um nome na beirada de campo de costas largas. E além disso é um nome que nunca trabalhou profissionalmente em clube nenhum. O William saiu da Chapecoense como auxiliar técnico, chegou ao Sub-20 do América Mineiro e do Sub-20 veio o Sub-20 do América Mineiro, veio o Sub-20 do Vasco. Então é um técnico que não tem experiência nenhuma profissionalmente. A única experiência do William como profissional foi à frente do Vasco, contra Cuiabá e contra Botafogo. Para mim esse nome não pode ser o técnico do Vasco. Mas torcedor, lembra o que eu falei sobre falta de convicção e falta de ambição? Lá no início do vídeo. E exatamente por isso, por algo que falta hoje no Vasco, não se surpreendam se o William permanecer na beirada de campo caso vença o Cruzeiro amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense no dia 22. É algo que preocupa, é algo que dá medo, é algo que deixa o torcedor vascaíno agoniado, mas é algo que pode se tornar uma realidade. E enquanto o Vasco nada ali num barco agitadíssimo à sua volta, mas acha que está navegando tranquilamente, a gente olha para um rival aqui do Rio de Janeiro e vê que eles estão nadando de braçadas à frente do Vasco da Gama. Pois enquanto o Vasco hoje tem 15 dias da demissão do Maurício Barbieri e não anunciou ninguém, tem a sua beirada de campo um técnico interino, o Botafogo, que anunciou a saída do Luiz Castro há exatamente uma semana, que foi na sexta-feira passada, já colocou um interino que era auxiliar do Lyon na beirada de campo e está negociando com um técnico de ponta do futebol europeu, que é, no caso, para quem não conhece, o Bruno Lage. É um técnico de trabalho renomado e eu vou fazer questão aqui de dar uma olhada na carreira dele para trazer a vocês quem é esse treinador. É um técnico português de 47 anos de idade que tem passagens pelo Benfica e pelo Wolverhampton da Inglaterra. É um técnico de ponta no Campeonato Português que trabalhou num clube de primeira prateleira de Portugal e um técnico de Premier League, hoje o principal torneio do mundo. Então, enquanto o Vasco está parado no tempo, o Botafogo está nadando de braçadas. E por que eu tenho que falar sobre isso no vídeo? Porque é pra gente tirar da cabeça que SAF é um problema. Eu tô ouvindo muito nos comentários, em vídeos, pessoas falando de SAF. A gente pode reclamar do modelo, a gente pode reclamar da 777, a gente tem esse direito como torcedor. Se você quiser reclamar do Josh Wander, se você quiser reclamar do Steven Pasco, se você quiser reclamar do Osório ou do Salgado, irmão, você tem todo o direito de duvidar, de reclamar, de estranhar. Todo direito, o torcedor tem direito de tudo, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Agora não coloquem a culpa na SAF, porque dinheiro tem. O Vasco caiu sim nas contas, 120 milhões de reais em setembro do ano passado. Cairá até setembro desse ano 226 milhões de reais. O grande problema é,
Para quem vai esse dinheiro? Quem administra esse dinheiro? Ou, aliás, quem usa esse dinheiro? Paulo Brax é o nome, Luiz Melo é o nome. Então a gente vê que a SAF não é um problema. Botafogo tá nadando de braçada, Cruzeiro tá nadando de braçada. E o Vasco da Gama, tá achando que tá tudo tranquilo. E não está. Já era pra ter um técnico. Até quando vocês vão esperar? Eu vou ficar no pé de vocês até o final, cara. Todos os meus vídeos agora eu vou falar sobre treinador. Vou ser chato, mas tem que ser falado, cara. A gente não pode abaixar a cabeça. A gente não pode deixar passar. O Vasco está na 18ª colocação e não tem um treinador, cara. Paulo Brax na segunda-feira estava em São Paulo. O que o senhor Paulo Brax estava fazendo em São Paulo na segunda-feira? Não podemos deixar batido. Então hoje, novamente, no treino que aconteceu na sexta-feira, o último treino antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro, tivemos o William Batista comandando as atividades. E teremos mudanças. Já adianto aqui a vocês. O Vasco vai com um time completamente diferente. E eu vou antecipar. Gosto do time. Gostei do time que irá a campo. Zé Gabriel, fora. Mesmo diante da lesão do Jair que o tirou dessa partida, o Zé Gabriel não será titular. Titular para esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro será o volante Matheus Cocão. Matheus Carvalho. Esse será o time titular do Vasco da Gama. Com muitas mudanças. Vou falar aqui peça a peça para vocês. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Puma segue. Gabriel Dias não entra e nem também Paulo Henrique. Puma Rodrigues será o titular. Para mim é a melhor opção. Na lateral esquerda, Lucas Piton está suspenso. Porém o Riquelme, que está há 1 ano sem atuar, não entrará em campo. Léo, zagueiro, que já foi lateral esquerdo, é a posição de origem do Léo. Ele passou a jogar como zagueiro nesses últimos anos apenas, então tem esse cacuete, sabe atuar por ali no lado esquerdo do campo, será o titular pela lateral. A zaga será formada por Manuel Capasso e Maicon. Maicon será o titular, o reforço estará atuando amanhã contra a equipe do Cruzeiro. E aí vocês podem se perguntar, Lucas, o Capasso jogará ao lado do Maicon em qual lugar? O Capasso atuará ao lado esquerdo da zaga. No Atlético Tucumano, ano passado, o Capasso jogava por ali, pelo lado esquerdo. Ele é destro, mas prefere jogar pelo lado esquerdo da zaga. Não estranhem, eu já adianto aqui a vocês, se essa formação der certo, com o Capasso jogando por ali e o Maicon pelo lado direito. Meio campo, Matheus Carvalho, no lugar do Jair, Marlon Gomes e Orediano. Orediano, Peck, Marlon Gomes e Matheus Carvalho. Um quarteto ofensivo no meio. Eu acredito que será um 4-4-2, né? 2 volantes, Matheus Carvalho e Marlon Gomes, abrir Peck e Orediano, ou abrir Peck e Eric Marcos, Peck e Serginho, e na frente Orediano e Eric Marcos. Para melhorar a situação, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Peck e Orediano, Eric Marcos e Serginho. Então não teremos um centroavante de origem. Pedro Raul no banco, Rayan no banco e Alex Teixeira no banco. Gosto da formação. Um Vasco muito rápido. Um Vasco de transição rápida, torcedor. O Vasco vai ser um time rápido amanhã. Olha o que eu estou te falando. O Vasco será um time rápido, de transição ofensiva rápida. Serginho é um atleta rápido, Marlon Gomes é um atleta rápido, Eric Marcos é um atleta rápido, Gabriel Peck é um atleta rápido e o Orediano é um atleta rápido. Todos com habilidade, todos jogadores de transição rápida, transição ofensiva de qualidade. Então o Vasco amanhã é pouco toque na bola. Pegou a bola, atacou. Então, torcedor, vamos ver o que será. Um Vasco diferente, um Vasco modificado para enfrentar essa equipe do Cruzeiro amanhã. Sinceramente, eu gosto, mas vamos esperar no que vai dar e, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre 2 situações. Porque enquanto o Vasco não tem a convicção pelo seu treinador, o Vasco tem a convicção sobre a situação do Lucas Prato. Informação que tivemos aqui nesta tarde de hoje é que após acertar a rescisão contratual com o Vélez Sarsfield, o Vasco vai com tudo para cima da contratação do atacante argentino de 35 anos de idade. Nesse momento ele está oficialmente livre no mercado. Um jogador que não renovou o seu contrato com o Vélez Sarsfield, inclusive rescindiu o contrato para que ele viesse a ter o seu vínculo contratual terminado antes do prazo. E nesse momento, Vasco da Gama e um outro clube também da Argentina se interessam pela contratação do jogador, São Lourenço. Porém, por questões financeiras, o Vasco sai na frente. E além dessas questões financeiras, a informação que temos é que o próprio Lucas Prato vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. No Brasil ele já vestiu a camisa do Atlético Mineiro e também do São Paulo. Foram 41 gols em 104
44 jogos com a camisa do Galo e 14 gols em 48 jogos com a camisa do tricolor paulista. Lucas Prato, com a camisa do Vélez desde 2021, tem, surrealmente, né, 75 partidas, 9 gols marcados e 3 assistências. Esse é o nome que o Vasco busca com convicção no mercado para substituir o Pedro Raul. A gente não pode, torcedor, passar pano, a gente não pode passar batido. Com todo o respeito do mundo ao atleta, que eu falei no meu Fala Gigante, deixei bem claro, é um jogador, cara, de costas largas, é um jogador de bagagem gigantesca, é um jogador de fato grande. Mas o Vasco precisa de soluções, cara. Se for para trazer um atleta para ser reserva do Pedro Raul, é melhor trazer um outro jogador. Lucas Prato não é a solução para nada. Pode chegar aqui e me surpreender. Eu espero que isso aconteça. Mas não sei se irá. Não sei se irá. É jogador grande, é jogador decisivo. Tenho certeza disso. Mas não sei se é essa a solução para o sistema ofensivo. E para finalizar o vídeo, falar sobre Lanzini, porque também a situação é preocupante, é tanta espera de convicção por um projeto, ou até melhor falando, né, é tanta falta de ambição, que o Lanzini nesse momento recebeu uma proposta em mãos do River Plate. River Plate iria esperar se classificar para as oitavas de final da Libertadores para oficializar uma proposta. Se classificou para as oitavas e a proposta nesse momento se encontra já na mesa do jogador argentino. River ofereceu uma oferta verbal com 18 meses de contrato, um contrato até o final de 2024 pelo jogador. Segundo informações, salário alto que o River colocou na mesa do Manuel Lanzini. A proposta já está nas mãos do atleta, que além dessa proposta do River, tem a proposta do Vasco e a proposta também de um clube do Catar. Um clube do Catar ofereceu um alto valor pela contratação do Manuel Lanzini, um valor que faz com que River e Vasco fiquem muito para trás nas contratações, nas chances de contratação desse camisa 10 do clube argentino, aliás, né, camisa 10 que era do West Ham, camisa 10 argentino, que vestia a camisa do West Ham nessas últimas temporadas. Então, essa é de fato a situação. É complicado, é chato, mas muito provavelmente o torcedor nesse momento, assim como aconteceu com o Fernando, assim como aconteceu com o Lianco, deve também acontecer com o Lanzini. Muito provavelmente dará água. O que significa isso? Muito provavelmente a negociação será melada. E para finalizar o vídeo aqui agora, falar sobre mais um nome que é Palácios. Tivemos informações agora há pouco que o Palácio se aproxima lá do Al Ittihad, clube do Catar. O clube do Catar está interessado na contratação desse jogador, que hoje é o grande destaque do Colo-Colo. Para quem acompanhou a nossa Corda Vascão, sabe que já falamos sobre isso. Nesse momento tivemos aí a confirmação através de lá do jornal Encantia, um jornal do futebol sul-americano, que confirmou que o Al Ittihad já sondou o Vasco pela contratação do jogador. O Vasco da Gama pede 9 milhões de reais, ao em torno de 2 milhões de dólares, pela liberação do meio-campo. Acredito que o Vasco está pedindo baixo, poderia ter pedido mais pelo Palácio, que é um grande destaque, é um jogador jovem. Hoje o Al Ittihad pagou caro pelo Benzema, jogador do Real Madrid, pagou caro pelo Kanté, volante do Chelsea, mas o Vasco pede apenas 2 milhões de dólares, pouco por um jogador como o Palácio, que está apresentando um futebol mágico no futebol chileno. Mas o Vasco pede isso, muito provavelmente o Al Ittihad irá pagar e será mais grana caindo nos cofres do gigante da Colina. Meu medo não é a grana chegando, meu medo é para onde ela irá e quem irá administrá-la. Mas enfim, um boa noite gigante e muito agitado, com muitas informações. E é claro, se você curtiu, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, deixa aí o seu like e vamos juntos aí chegar ainda hoje na marca dos 97.500 inscritos. Conto com você e, como sempre falo, torcedor, saudações vascaínas.